Porque a trombose é a terceira maior causa de morte por doença cardiovascular do mundo, atrás apenas do AVC e do infarto. A trombose é um coágulo sanguíneo que obstrui o fluxo em alguma veia, principalmente nas veias das pernas. É mais comum em mulheres e pode evoluir para uma embolia pulmonar, porque o coágulo ele pode se desprender e se deslocar até os pulmões. Por isso, a importância em falar sobre o assunto para garantir o diagnóstico precoce. E quem vai esclarecer mais detalhes para a gente é a médica hematologista a Andresa Medina. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda aqui no Ver Mais. Uma boa tarde. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite. Doutora, para a gente começar, né? A gente falou ali que existe esse coágulo e que principalmente ocorre nas pernas. Mas como que ele ocorre? De que forma? A gente faz alguma coisa que provoca esse coágulo? Sim, na verdade, existem alguns fatores de risco para que a trombose aconteça. Então, como é que esse coágulo se forma? O nosso sistema de coagulação, ele sofre algum dano, né? Que existem várias causas. E aí a nossa coagulação começa a acontecer de uma maneira exagerada e acaba obstruindo o fluxo sanguíneo, principalmente das veias, né? E principalmente das pernas. Então, os principais fatores de risco são imobilização por longos períodos, alguma cirurgia, uso de alguns medicamentos, algum câncer ativo, ficar imobilizado assim com gesso, com tala por um período prolongado, uso de anticoncepcionais ou terapia de reposição hormonal, gestação. Então, na verdade, existem diversos fatores de risco para que essa trombose aconteça. E em algumas situações também ela acontece sem nenhum fator de risco identificável. Mas tem a ver com alguma coisa de genética? Em algumas situações também existem defeitos genéticos que favorecem com que esses coágulos se formem. Doutora, e quais são os sintomas? Às vezes a gente está com cansaço na perna, sente alguma dor, já pode ser um sintoma? Na verdade, assim, os principais sintomas, principalmente das tromboses das pernas, né, são inchaço, que geralmente é um inchaço que é em uma das pernas. É raro que aconteça uma trombose nas duas pernas ao mesmo tempo. Então, inchaço, calor, a perna fica quente, fica vermelha e dor. Então, geralmente, quando todos esses sintomas estão associados, e principalmente se você foi exposto a algum fator de risco, fez uma cirurgia recente, ficou internado por algum motivo, então a gente tem que se atentar e procurar o diagnóstico. E que outro lugar do corpo também a gente pode ser acometido pela trombose? Na verdade, nós podemos também ter trombose nas veias das pernas mais periféricas, né? Nós podemos ter tromboses pélvicas, assim, dentro da pelve, tromboses abdominais, perto do fígado, perto do baço, às vezes em alguns locais do intestino. Também existem tromboses nos braços, que são menos frequentes, mas que acontecem em veias do pescoço, em veias oculares. Então, a gente pode ter trombose, na verdade, em qualquer vaso, em qualquer veia, que são os vasos que trazem o sangue de volta para o coração. Pode acometer qualquer local. O mais comum é nas pernas, mas pode acontecer em qualquer local. Se alguém em casa se identificou com algum desses sintomas, está um pouco desconfiado, às vezes já teve alguém na família, que médico que deve procurar para fazer então essa avaliação, já que né, é tão extenso assim os lugares que pode ocorrer a doença? Geralmente, falando das mais comuns, né, que são nas pernas, o diagnóstico é feito através de um serviço de imagem, então, ou num serviço de urgência e emergência, num pronto-socorro, em que você vai fazer um ultrassom das pernas ou às vezes de abdômen, dependendo da queixa, do braço, né, dependendo da queixa, mas através de um ultrassom. Em algumas situações a gente precisa de tomografia para fazer o diagnóstico da trombose. Geralmente os diagnósticos são feitos ou no pronto-socorro, ou pelos cirurgiões vasculares que fazem o exame de ultrassom no consultório. E o tratamento? Ele é cirúrgico, é medicamentoso? A maioria dos casos o tratamento é medicamentoso, a gente utiliza anticoagulantes, a gente usa remédios que impedem a coagulação. Na verdade, esses anticoagulantes, eles têm como função prevenir que esse coágulo continue crescendo e que novos coágulos se formem. Mas dissolver o coágulo que já está formado, esses medicamentos de longo prazo, eles não são utilizados para isso. O nosso corpo consegue reabsorver. Agora a pergunta que não quer calar, a gente consegue evitar? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar de ter o problema?
Sim, a gente consegue evitar. Então, assim, mantendo um estilo de vida saudável, controle de peso, atividade física, evitar fumar. Além disso, quando a gente for, por exemplo, fazer alguma viagem prolongada, é importante que a gente caminhe nessa viagem, que faça a movimentação dos pés, a flexão dos pés para movimentar a panturrilha e a panturrilha movimenta o nosso sangue para cima. Manter um quadro de hidratação importante, então beber bastante água nessas viagens. E quando a gente for exposto a algum fator de risco, como cirurgia, internação, aí existem também algumas medidas medicamentosas no pós-operatório, durante a internação e no pós-alta, que aí o médico que estiver atendendo o paciente vai orientar. Legal. Olha, a gente tem uma participação no WhatsApp, uma perguntinha, uma dúvida, vamos perguntar. Ó, tenho dor nas pernas e ficam inchadas. Pode ser trombose? A Verônica que está perguntando, doutora. Não, na verdade, quando são essas queixas crônicas, que geralmente esse inchaço e essa dor é mais em dias quentes, próximo às vezes a período menstrual, mais no final do dia, é muito raro que seja trombose, mais uma vez, bilateral, né, dos dois lados. A trombose ela é um quadro agudo, ela é uma doença aguda, então de repente você começa a ter uma dor que não melhora, que só piora. Fala alguma manchinha, alguma coisa? Às vezes pode aparecer manchas vermelhas, alguns hematomas. E assim, dói muito. É diferente daquela dorzinha que você sente nas pernas no final do dia de cansaço. A trombose é um quadro agudo, né? Então é uma coisa que geralmente você não tem, passa a ter e te leva a procurar um atendimento médico. Meses assim de dor não é um quadro de trombose aguda. Doutora, aqui o nosso tempo é curto, mas eu sei que hoje vocês vão fazer uma live e vão estar respondendo perguntas das pessoas, né? Sim, hoje às 8 horas, eu e o Dr. Juliano Kunen, que é cirurgião vascular aqui em Blumenau também, nós vamos fazer uma live no meu perfil do Instagram, que é doutora Andresa Medina. E sim, Andresa com 2 Zs, né? Com 2 Zs, só isso. achar lá. Isso. E nós vamos responder a diversas perguntas sobre o assunto, sobre diagnóstico, quando investigar as causas genéticas, quanto tempo tratar. Vamos conversar sobre o assunto. Legal. Estão todos convidados. Olha só. Nós temos mais uma perguntinha no WhatsApp, a última para a gente responder aqui. Vamos dar uma olhadinha, então. Eu acabo sempre sentando de forma errada, em cima da panturrilha. Isso pode causar trombose? A Verônica também. Não é via de regra. Não, via de regra não. Essa é uma coisa mais postural, né? Assim, não. O ideal é que a pessoa se exercite, né? Quem fica, como a senhora comentou, fica muito sentado, viagens longas, que ela se movimente. Sim, se trabalha sentado, utilizar aquele apoio de pé, de tempo em tempo movimentar as pernas, levantar da cadeira e beber uma água, voltar e não ficar longos períodos sentado sem se movimentar. Legal. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada.